Amém. Quero convidar você, nesse momento que nós vamos compartilhar a palavra, você se assentar, tomar aí o seu lugar. Abra aí a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ter um tempo de nos alimentarmos dessa verdade. E, irmão, o tempo de nós nos alimentarmos dessa verdade não é o tempo de distração, amém ou não amém? Não é o tempo de você estar falando com essa pessoa que está do seu lado. Não é o tempo de você se levantar. Não é o tempo de você falar. É o tempo de você ouvir. Amém? Então, quem não tiver no serviço, procure já o seu lugar. Se assente. Deixe só quem realmente os obreiros que vão estar no serviço. Amém? E eles vão... Qualquer coisa que você precisar, eles vão até você. Deixa eu perguntar aqui. Tem alguém hoje que está nos visitando? Levante assim uma das suas mãos. Deixa a sua mão levantada assim. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, toda a família ali, mais um casal, o pessoal que está ali atrás. Todos muito, muito bem-vindos. Essa é a sua família em Cristo Jesus. A igreja se alegra com a presença de todos esses irmãos aqui. Amém? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Glória a Deus pela vida de vocês, pela presença, pela vinda de vocês aqui nessa noite. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo continua nos constrangendo, continua nos impulsionando, continua nos levando ao lugar de comunhão com Ele e com a sua igreja, amém? Glória a Deus. Quantos acharam Marcos aí? Amém? Marcos capítulo 5. O título da mensagem de hoje, irmãos, chama-se A Presença de Jesus. Mas eu só vou começar a pregar quando todos vocês se assentarem. Antes não dá. Quero muito que todos estejam atentos a tudo que Jesus tem para as nossas vidas na noite de hoje. Amém? Marcos, capítulo 5, fala da cura do endemoniado Gerazeno. Às vezes as pessoas acham que está errado quando a gente fala endemoniado, né? Não é endemoniado, não, é demoninhado mesmo, de ninho de demônio. E era a condição desse homem aqui. Mas mesmo sobre essa condição, essa passagem traz a mim e a você o momento em que ele é curado, liberto, salvo por um encontro com aquele que tudo pode nas nossas vidas. Então, eu vou fazer um resumo aqui, para não lermos até o final, até o versículo 20. O que está acontecendo é que Jesus está vindo do outro lado do lago ou do mar, e ele vai desembarcar ali, aonde era comum ali naquela época, quando chegava, tinha à beira do mar, sepulcros na margem. Então, Jesus está chegando ali, ele vai encontrar com esse endemoniado, que essa palavra vai dizer que era uma fera solta naquela cidade, que prisões não conseguiam conter ele. Era um ninho de demônios, ele quebrava as algemas, quebravam as barras, ele andava ferindo todo mundo e se ferindo também. A Bíblia vai dizer que ele andava de dia e de noite inquieto, se ferindo. Porque, irmão, quando nós estamos nesse estado, irmão, sem Jesus, a gente anda de dia e de noite inquieto e na maioria da parte nos ferindo. Ele ali era algo físico, mas isso continua acontecendo nos dias de hoje, com palavras que nós falamos que nós não queríamos falar, coisas que nós fazemos que não queríamos fazer, continuamos inquietos. E a Bíblia diz, de dia e de noite ele estava ali e estava inquieto e se ferindo. É a condição do homem caído, é a condição de demônios que tomavam o corpo dele, é a condição de um estado sem Cristo Jesus.
E aí vai dizer que ele andava ali se ferindo e se cortando, machucando também as pessoas, quando de longe ele viu Jesus, e Jesus estava chegando naquele barco, estava chegando de encontro, e vai dizer que no versículo 7, clamando em alta voz, diz: que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Irmãos, a legião de demônios estava naquele homem. Quando ele vê: o que tem eu contigo? Eles já reconheceram, era Jesus que estava chegando. A Bíblia diz que os demônios temem e tremem na presença desse Jesus. Mas o que eu venho trazer para você é que nós também precisamos temer e tremer a presença de Jesus. Nós também precisamos, diante de quando a presença dele está diante de nós, chegando na nossa frente, temer e tremer, ou seja, saber que ele é Senhor. E são muitas as vezes que nós não tememos e nós não trememos diante da presença dele, que nós simplesmente desprezamos a presença dele e o que ele quer na nossa vida. Mas os demônios não, os demônios estão ali, estão vendo, ele reconheceu na hora: é o Cristo, é o Salvador. O que tem eu? Não vem para cá não me atormenta não. Aquele que estava atormentando aquela vida e atormentava toda uma cidade, agora estava falando para aquele que pode todas as coisas: não me atormenta não chega perto não, porque sabe quem ele é, sabem quem é esse Jesus que nós adoramos. E ele exclama nessa voz no versículo 8, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse corpo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque não é um, irmão, somos muitos, milhares, atormentando a vida desse homem aqui. E rogou-lhe encarecidamente no versículo 10 que não o mandasse para fora do país. Não, o demônio, meu irmão, o demônio está rogando para Jesus: não manda a gente para fora do país, tem piedade. E Jesus, no versículo 11 diz aqui: ora, pastava-se ali pelo monte uma grande manada de porcos, estava passando ali, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para nós entrarmos neles. E Jesus permitiu que assim fosse. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e aquela manada, cerca de 2.000 porcos, eles se precipitaram e jogaram o desfiladeiro abaixo, precipício abaixo, caíram no mar e todos morreram. Foi isso que aconteceu. E os porqueiros, aqueles que eram os donos e que cuidavam ali, era o mercado, irmão, daquela cidade. Tipo, aqui a gente está em Itaboraí, e por um tempo a Copérgia foi um mercado aqui e deu muitos empregos. Não foi assim que aconteceu? Eu não estava aqui ainda, mas falaram dessa época para mim. Deu muitos empregos, trouxe prosperidade para o local, né? Muitas construções. Lá eram esses porcos. E os porcos agora, os donos ali estão vendo, os porcos morreram. Acabou aquilo que era a economia. Era como Jesus chegasse naquela época. Era quando a Copérgia aqui? 2010, 2012? Quando? Essa época auge aí que o pessoal fala. Quando que era, gente? 10? E aí, alguma coisa acontecesse, todo mundo desfrutando daquilo ali, e acabasse aquilo. Foi isso que aconteceu. Aí sabe o que os porqueiros, os donos fizeram? Saíram, fugiram de Jesus e começaram a anunciar na cidade o que tinha acontecido. Porque duas coisas tinham acontecido: não só esse lado econômico, ele foi desfiladeiro abaixo, mas aquele que todo mundo temia, aquele homem cheio de demônios, agora eles estavam vendo que ele estava são, que ele estava curado. Fez o que nunca ninguém fez, o que nunca eles perceberam alguém ter condições para fazer. Isso estava acontecendo aqui. Eles começam a anunciar lá no versículo 15, acompanha comigo. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu nos endemoniados acerca dos porcos, e entraram e rogar-lhe
entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra. Essas pessoas dessa cidade lá de Decápolis, que é uma conferência de 10 cidades gregas, de uma dessas cidades, eles vendo o que aconteceu, eles viram o que Jesus fez, mas eles chegam diante de Jesus e falam assim: ei, você pode sair da nossa cidade? Você pode ir embora? É um ponto que nós vamos tratar aqui na noite de hoje. E versículo 18: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, aquele que foi curado, que o deixasse estar com ele. Os da cidade pediram, Jesus se retirou. Ele volta para o barco, para voltar para o outro lado da lagoa, do mar. E quando ele está no barco para voltar, aquele que foi curado vem atrás de Jesus. E aquele fala assim: deixa eu ir com você, deixa eu estar contigo. E aí, o que acontece no versículo 19, Jesus, porém, não permite que vá com ele, e ordenou o seguinte: ei, você que foi curado, ele fala, vai para a tua casa, vai para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Você pode curvar sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor já fez nesse final de semana. Quão maravilhosa é a sua presença, Deus. Nesse momento que nós pedimos ao Senhor, Pai, a capacidade para nós compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem a nos trazer como alimento na noite de hoje. Nós repreendemos aqui toda a ação satânica, toda a ação maligna contra mentes e corações, trazendo confusões, caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dê clareza de mente, Pai, iluminação para nós compreendermos, Pai, tudo que o Senhor já preparou para cada um de nós na noite de hoje. Que seja tudo para honra, glória e louvor do teu santo e poderoso nome. A igreja diz amém. A presença de Jesus. Você viu aqui, irmão, um pouquinho do que a presença de Jesus é capaz? É o título da mensagem. E só de ler, irmão, já não precisava mais nada. Só de ler, a gente já vê o que a presença de Jesus pode fazer. A presença de Jesus, ela continua curando. A presença de Jesus continua libertando. A presença de Jesus, ela é incomparável com qualquer outra presença. A presença de Jesus continua salvando o pecador do seu estado caído. A presença de Jesus é que nos trouxe aqui na noite de hoje. A presença de Jesus é o pilar da nossa família. A presença de Jesus é que nos mantém de pé nos dias mais difíceis. A presença de Jesus é aquela que nos mantém de pé também quando as portas foram abertas para nós não mergulharmos na soberba e na vaidade. Oh, a presença de Jesus é o que nos sustenta. A presença de Jesus. A presença de Jesus é aquela que transforma o mentiroso em alguém que agora você pode confiar. A presença de Jesus é o que transforma aquele que é infiel em alguém que agora exala a fidelidade. A presença de Jesus é o que torna aquele drogado em alguém dependente químico, e ao invés de independente químico, um dependente de Jesus. A presença de Jesus é o que me trouxe até aqui. A presença de Jesus é o que fez com que a minha família ficasse de pé até hoje. A presença de Jesus é o que transformou o prostituto num pastor. A presença de Jesus é aquela que nós podemos confiar a vida, a nossa maior herança, aos nossos filhos. A presença de Jesus. A presença de Jesus. A presença de Jesus fez aquele endemoniado, aquele que era a referência de tudo ruim naquela cidade, fez com que a imagem dele virasse uma pregação do Evangelho. A presença de Jesus fez com aquilo que era o ícone de tudo que é maligno e ruim,
a própria imagem dele, virasse a pregação da transformação de um encontro com o Salvador. A presença de Jesus. Quantas histórias, irmãos, de escravidão que nós podemos falar aqui entre nós, só aqui entre nós. Quantas e quantas histórias, como na vida desse homem aqui. Então, a primeira coisa para incentivar o meu e o seu coração nessa noite, irmão, se Jesus te alcançou, se Jesus também te libertou de prisões, não cesse de falar do que Ele fez na sua vida. Não pare de falar em quem Ele é, o que Ele faz. Não pare de falar. Não pare de falar como foi o seu encontro com Ele. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos em posições, em serviço, na igreja, ou lá no nosso trabalho, ou lá na nossa família, e já nós paramos, porque várias pessoas chegam e falam para mim: não, pastor, desde que eu me coloquei nessa posição, uma retaliação, pastor, que eu comecei a sofrer. Você já ouviu isso? Já falou isso, sim ou não? Sim ou não? Sim. Já ouviu e já falou. Agora me mostra onde tem retaliação na Bíblia. Me mostra. A Bíblia fala assim, de uma guerra espiritual acontecendo. Mas ela não fala de uma retaliação como nós falamos, de que eu me posicionei no Senhor e agora, poxa, toda a força, toda a fúria do inimigo, olha, o diabo se levantou contra mim, ele está endiabrado. Ele está furioso. Irmão, o diabo é o diabo. Se você vê o diabo semeando paz, aí você tem que desconfiar que diabo é esse, falsificado, genérico. O diabo sempre está furioso, irmão. Ele sempre quer roubar, tragar, ele sempre quer destruir a nossa família. É isso, é o papel dele. Ele está lá, ele já caiu. Aí, a gente coloca essa retaliação como se eu me posicionei e agora ele está agindo contra a minha vida. Ele tem força sobre mim. Irmão, só tem força sobre o caído, sobre o que não carrega a presença de Jesus. Ela não fala dessa guerra espiritual, a Bíblia, numa retaliação desse jeito. O que a Bíblia fala para mim e para você é: maior é o que está em você do que está no mundo. O que a Bíblia fala para mim e para você é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. O que ela fala é que tem um Espírito Santo que habita em você, e que a graça que te alcançou e que a graça que te transformou é a mesma graça que vai te conduzir, te capacitar e te fortalecer a guerrear contra o inferno, contra toda sorte maligna, contra a sua família e contra a sua vida. É isso que a Bíblia traz para mim e para você. É isso. Não cesse de falar do que o Senhor fez na sua vida. Começando pelo final, foi o que Jesus falou para ele: não vai e anuncia a todos. Vai e fala do que eu fiz. Fala do que foi que aconteceu nesse dia. Vai, anuncia. Por quê? Porque eu, que posso todas as coisas, estou com você até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Quantos de nós aqui eu falei de alguns rótulos que eu carregava? Quantos rótulos talvez você carregou? Fala, irmão, quantos rótulos nós carregamos como esse homem aqui? Infiel, mentiroso, prostituto, drogado, ladrão, fofoqueiro, 7-1, malicioso. Quantos rótulos nós também carregamos, e no encontro com Jesus nós fomos curados também como esse homem, nós fomos livres também como esse homem, desses aprisionamentos aqui que nos consumiam vivos. Coisas que nós fazíamos, que a gente sabia que a gente estava se mutilando, que a gente estava se arranhando, que a gente está nos carcomendo, que está nos definhando, mas que a gente não conseguia estar livre daquilo, como esse homem não conseguia estar livre desses demônios. E no encontro com Jesus somos libertos e somos livres disso. Quantos carregamos o mesmo testemunho? Romanos 8, no versículo 1, versículo 2, diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você é cristão, você reconheceu Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você. Por que você está com medo de macumba? Fizeram um trabalho para mim, pastor.
já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Vamos ao texto? Acompanha aí no versículo 17 comigo. Primeiro ponto que eu quero tratar com você nessa noite é, no versículo 17, diz: e entraram e pediram que Jesus se retirasse da terra deles. Aqueles homens, os porqueiros, os que faziam comércio com aquilo, que já tinham anunciado na cidade. Então eles já tinham se juntado ali para chegar até Jesus e falar: Jesus, sai daqui. Então, eu e você, nós vamos ver dois grupos aqui sendo representados. Esses homens, os porqueiros, os donos ali, os que mandavam naquela economia, e o outro vai ser representado pelo endemoniado que foi curado. E é muito importante que eu e você, na noite de hoje, nós possamos ter clareza de qual grupo nós estamos pertencendo. Isso vai fazer diferença, uma diferença profunda na minha e na sua vida, na nossa vida espiritual, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Profunda. No ponto número 1, por que eles queriam que Jesus se retirasse? É a primeira pergunta que eu faço para você. O que você pensa quando eles chegam ali e falam: Jesus, sai? Claro que, num primeiro ponto, eles não estavam, não pensando no próximo. Irmão, esse já é um ponto de nós pertencemos a um grupo. Não pensar no próximo. Quando aquilo atinge algo que nós estamos tendo lucro. Se atingir algo que eu estou tendo lucro, que eu estou sendo beneficiado, que se dane o próximo. Não toca nisso. Que se dane aquele que foi liberto. Que se dane os outros que sofriam com aqueles demônios que habitavam nele, que era o terror daquela cidade. Primeiro ponto, não tem importância com o próximo quando é tocado no seu bolso, quando é tocado em algo que você está tendo benefício. Segundo ponto, e esse é o mais importante, eles se importaram ali naquela situação mais com os porcos. Eles se importaram mais com a economia do que a palavra de vida eterna que Cristo veio trazer para eles. Isso é mais grave, é mais importante, e parece que a gente está falando de uma história deles, mas isso continua acontecendo na minha e na sua vida nos dias de hoje. Até hoje isso se repete. Imagina o tamanho da imprudência desses homens, o tamanho da nossa imprudência hoje, quando por causa de porcos, irmãos, entre aspas, por causa de outros deuses, por causa de economia, por causa de dinheiro, nós estamos dispostos a dizer: Jesus, se afasta, vai embora. Nós estamos dispostos a falar para esse Cristo: não fique perto de mim. Quando nós trocamos de deuses, Marcos, no capítulo 8, versículo 36, diz: de que vale ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma e perder o que mais interessa a mim e você, a alma, a vida com Ele. Se é difícil, irmão, um tempinho que nós passamos aqui na terra, se a gente passa por dificuldade, a gente já fica maluco. Tem gente até que quer tirar a sua vida, de tão pesado que é. Agora eu pergunto para você, imagina a eternidade com uma escolha ruim, sendo atormentado. Naquele lugar ali tinha tinha um endemoniado, um louco, uma legião de demônios naquele homem. Naquele lugar ali tinha pessoas que não queriam a presença de Jesus. Grava isso aqui, irmão. Naquele lugar ali tinham pessoas que queriam ver Jesus pelas costas. Naquele lugar ali tinha pessoas que Jesus sabia que não queria a presença dele, que não iriam gostar dele, não iriam receber essa palavra de salvação. Aquele lugar ali, naquele lugar tinha pessoas que Jesus sabia que o mandariam embora. Naquele lugar tinha tudo isso. E mesmo assim,
Jesus atravessa o mar para estar com eles. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. E mesmo assim, aquele Cristo sobe naquela cruz por mim e por você. O que você não teria condições de fazer, viver a dor da separação do Pai, Ele vai lá e faz. Ele atravessa esse mar, sabendo que você o rejeitaria, sabendo que você, diante de escolhas, de sugestões malignas, você ia aceitar as sugestões malignas, sabendo que você ia quebrar princípio com Ele, sabendo que você não ia demonstrar esse amor na sua prática, sabendo que você iria pecar, iria continuar pecando, falando se retira daqui, sabendo de tudo isso, Ele falou: mas eu vou àquela cruz porque eu te amei primeiro, porque nada pode te separar desse amor, nada, não tem nada, principados, potestades, altura, profundidade, nada pode te separar do amor grandioso de Deus, que envia o seu único filho para morrer no seu lugar. Nada. Ele vai lá, ele vai naquela cidade, e por um outro lado, ele suplicou o outro homem para que Jesus permitisse que estivesse com ele, para estar com ele. E por que, irmão, também? Te faço essa pergunta. Primeiro, gratidão. A marca do salvo é gratidão. A gratidão revela o quanto que ele se viu no estado de miséria e o quanto que esse ato da parte de Jesus foi grandioso na vida dele. Primeiro, ele pede para ficar e pede por gratidão àquele que o salvou. Segundo, ele desejou estar com ele, e esse desejar aqui, irmão, é um caminhar. A forma que ele pede é: deixa eu ser o seu servo, o seu súdito, deixa eu carregar a sua bolsa, eu quero estar contigo, deixa-me ir com você. Caminhar com ele, ser um discípulo, saber mais sobre ele. O terceiro ponto foi a fidelidade. Olha, perceba comigo, irmão, olha aqui. Imagina que Itaboraí inteiro se reúne contra ele que te salvou. Todo mundo fala: vamos lixar esse cara tem que ir embora daqui da cidade. Aí você para na frente de todo mundo: eu estou com ele, deixa-me ir com você. Se eles não te querem aqui, eu quero o lugar que você estiver, aonde você quiser estar, eu quero estar com você, na frente de todo mundo. Fidelidade é uma marca dessa resposta. A outra é inegável, que é o medo, e é um medo de todo novo convertido. Imagina você que aquele homem andou ali por anos, se cortando, acabando com ele mesmo, com uma legião de demônios no seu corpo. Aí vem um Jesus libertador e salvador, liberta e salva. Aí esse Jesus, agora ele está subindo no barco para ir embora. O que você vai pensar, irmão? Meu Deus, ele está indo embora. Cara, se outros demônios vêm para cá e tomam o meu corpo de novo, e se eu volto a ser quem eu era? Jesus, deixa eu estar com você. Pelo menos é um ponto de segurança. Então o medo também pode ter sido um motivo, porque a maior segurança que a gente pode ter, irmão, é na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a maior segurança da igreja, a pessoa de Cristo Jesus. Ponto número 2, eu quero que você perceba, já que a gente falou das perguntas, das duas perguntas, uma imposição, né? Sai daqui,
e a outra é deixa eu estar com você. Aí é muito importante, como estamos falando dessa presença de Jesus, percebemos a resposta de Jesus a essas frases desses dois grupos, porque é a forma que Jesus continua respondendo para os dias de hoje. Acompanhem comigo. Ele, versículo 18, entra no barco. O que foi curado pede para estar com ele. Jesus, porém, não permitiu e ordenou que ele fosse para a casa dele. Bom, por que Jesus, irmão, permite aqueles que se colocaram como inimigos dele, aqueles que se colocaram contra ele, aqueles que estão falando, sai daqui? Jesus está concedido. Por que Jesus atende esse pedido daqueles que estão se colocando como inimigo e daquele que quer se colocar como servo, aquele que foi curado, aquele que agora o vê como esse Salvador? Jesus fala, não. Deixa eu estar com você? Não. Sim, para o que se coloca como inimigo, para o que se coloca como filho e servo? Não. Não vai estar. Quantas e quantas vezes eu e você, nós estamos diante de Jesus, nós estamos diante da possibilidade de paz que excede o entendimento no nosso lar, no nosso interior. Nós estamos diante da possibilidade de salvação. Nós estamos diante da possibilidade de libertação. Diante dessa possibilidade, nós falamos assim, vai embora, Jesus. Eu não quero estar com você, porque eu sei que se eu estiver com você, vai ter que mexer nos meus porcos. Eu sei o que eu vou perder com isso, e isso que eu vou perder é mais importante do que a sua presença. Isso que eu vou perder é mais importante do que ter uma aliança com você, é mais importante do que estar com você. Então, Jesus, por favor, vá embora da minha vida. É só comigo, irmão? Não, não é. E o que aconteceu com ele? Quantas e quantas vezes isso continua acontecendo nos dias de hoje? Num primeiro ponto aqui, irmão, por que existe uma negatividade na resposta de Jesus para aquele que se colocou como filho e aquele que queria estar com ele? Vamos ressaltar aqui alguns pontos. Olha, por que não, Jesus? Jesus dá logo a resposta num primeiro tópico para mim e para você. O que ele está dizendo aqui com essa resposta é, olha só, não tem isso que aconteceu no meu encontro com você? Em primeiro lugar, quem deve desfrutar da sua libertação, quem deve desfrutar da sua salvação, quem deve desfrutar do meu agir na sua vida é o seu lar, a sua casa. Então vai para a tua casa, fala para eles, comece pela sua casa. É uma primeira resposta que ele está dando aqui. Pastor, mas eu fui naquele culto, eu recebi aquela palavra, Jesus é maravilhoso, ele está transformando meu coração. Nós fomos no Amós e gavetas, como eles falaram aqui, foram abertas. Eu encontrei cura, eu estou liberta daquelas prisões, como aquele homem ali. Pastor, eu quero fazer, eu quero trabalhar, eu quero fazer parte disso aí. Irmão, glória a Deus, que Deus aqueça mais ainda o seu coração e corações de pessoas que estão aqui. Glória a Deus por isso. Mas você quer mesmo fazer? Você quer mesmo estar com Ele? Quer? Então comece pela sua casa. Comece pregando na sua casa. Comece servindo na sua casa. Comece tendo paciência com os seus. Comece tendo ali dentro palavras que edificam, que produzem graça aos que ouvem. Comece ali fechando a sua boca na hora que deve estar fechada. Comece ali ajudando aquele que realmente passou uma vida com você. E que às vezes nós somos péssimos em demonstrar isso na prática. Ele está falando, vai para sua casa. Comece com os seus. Comece com a sua família. Que imagem importante do que aqueles que passaram, como o testemunho que nós vimos aqui, passamos por tantas coisas, não é? Aí você olha para sua, passamos por tantas coisas. Comece pelos seus. É um primeiro direcionamento que ele está trazendo para esse endemoniado, mas também para algumas
para alguma resposta das nossas perguntas. Para hoje. Para o tempo de hoje. Amém ou não amém? Segundo, talvez essa resposta negativa aqui, ela aconteceu para que o medo daquele homem não fosse encorajado. Lembra que eu falei aqui? Um dos motivos também, o medo. Porque não só ele. Eu falo novo convertido, mas até quem já tem um tempo de igreja, irmão, às vezes tem um medo. E deve ter, irmão. Porque se não for o Espírito Santo em você, facilmente a gente volta àquela vida depravada. Facilmente nós somos aprisionados de novo, como esse homem aqui. Amém ou não amém? Então existe isso. Então, um dos pontos dessa resposta também, por Jesus não querer encorajar esse medo nele, de que os demônios voltassem. Então Jesus ali, ele está oferecendo um caminho agora seguro, no qual esse homem aqui deveria, em fé, irmão, em fé, confiar na obra redentora de Jesus na vida dele. Porque a palavra nos traz essa garantia. Lembra o que eu falei aqui logo no início? Não há condenação. Está em Cristo Jesus, não há condenação. Já foi feito, o sangue já foi derramado. Já aconteceu. Quando ele diz lá no final, ele fala o quê? Está consumado. Não há mais dívida com as trevas. Agora em mim, todos vocês são livres. Ele está fazendo com que esse medo não exista mais na vida dele. E esse medo não pode existir na sua vida, irmão. A obra já foi concluída. Ele estava colocando um ponto final nas dúvidas daquele homem. Você pode ficar aí no meio dessa gente que não me quer, porque eu estou com você. Eu estou em você. Para que um ponto final fosse colocado nessas dúvidas. Satanás trabalha nas nossas dúvidas, irmão. Como é que foi a queda do homem? Vai comer? Não vai comer? Não, você pode comer do fruto. Não é isso tudo que Deus falou, não. Satanás sempre trabalha nas nossas dúvidas para a gente cair. O problema é que quando a gente cai, logo nós experimentamos das consequências. Como esse homem aqui, dos aprisionamentos. Sempre trabalhando. Então Jesus está colocando um ponto final nessas dúvidas, para ele não ser paralisado e para ele não ser aterrorizado por esse medo. Porque o medo leva a gente para muitos lugares, irmão, de indecisões, de incertezas que acabam paralisando a gente. Amém ou não amém? Tem um monte de gente, irmão, que não quer se aprofundar no serviço e na obra com esse papo de retaliação. Olha a palavra aqui. Você prefere, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você prefere uma estrada tranquila? Perdão, uma estrada cheia de batalha, cheia de guerra, cujo rumo é a eternidade com Jesus? Ou você prefere um caminho tranquilo que você está indo a passos largos para o inferno? Existe uma batalha e não quer dizer, irmão, olha aqui para mim, não quer dizer que houve paz porque a sua vida financeira não foi tocada, porque a sua saúde não foi tocada. Você quer o quê? Falei isso para um irmão essa semana, colocar preparar uma mesa, como eles estão preparando lá atrás, botar uma toalhinha branca e botar uma bandeirinha branca e falar para o diabo: vamos ter paz entre a gente. A igreja sempre esteve em guerra com as trevas, irmãos, e é melhor você estar do lado em que a vitória já foi decretada. O lado de estarmos com Cristo Jesus, aonde Ele prevaleceu, prevalece e prevalecerá, e que todo joelho vai se dobrar para reconhecer que Ele é o Senhor. Botou um ponto final nesses medos. Tem respostas, irmãos, negativas. Estou falando isso por quê? Porque tem respostas negativas da parte de Deus que a gente não compreende. Porque a gente é limitado. A gente só consegue ver o que está acontecendo agora.
E tem muita resposta negativa de Deus que está te livrando de uma consequência pior no futuro. Tem, como aconteceu aqui, tem muitas respostas negativas de Deus que na verdade estão colocando um ponto final em frustrações na sua vida. Mas você não consegue entender na hora. Na verdade estão colocando um ponto final nos medos que te param. Mas você não consegue entender na hora. Porque na hora você está sendo testado, forjado. Mas Ele, essa graça capacitadora, ela te fortalece para você ser aprovado nesse tempo. E para quando chegar na frente você... eu entendi agora. Por que daquilo ali? Por que daquele tempo? Na verdade, o Senhor estava me livrando de caminhos de treva num futuro. Mais uma dessas respostas e da dificuldade da gente compreender o que Deus está fazendo e permitindo na nossa vida. Eu conheço pessoas que estão em pecado e conhecem a palavra e querem ficar no pecado e querem ficar no mundão. Eu conheço muitas pessoas e pessoas que estão assim e que estão produzindo e que estão prosperando, que acumulam mais riquezas e riquezas. Você acha que isso é um sinal de que você está sendo abençoado? Eu sei que algumas igrejas pregam isso. Sinal de bênção é se você não passa dificuldade. Isso não quer dizer nada. Pessoas que, mesmo nesse erro, tem tudo que o seu coração está desejando. E eu conheço outras pessoas que se arrependeram, que voltaram esse caminho com o Senhor, ou que entraram nesse caminho com o Senhor, e a partir daí, parece que tudo começou a desgringolar. Conheço. Pastor, desde que eu voltei, o negócio está estranho, pastor. Rapaz, as dificuldades que eu não tinha, agora eu estou tendo, parece que tudo ficou mais difícil. A gente está como Asaf no Salmo 73, aonde ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel. Olha isso, irmão. Para com os limpos de coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, porque faltou pouco para desviar os meus passos, pois eu estava invejando os ímpios, eu estava invejando os arrogantes, os perversos. Pois a inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles eles não têm preocupação. Olha o corpo deles, eles estão sadios, eles têm tudo. Não partilham das canseiras mortais que eu estou partilhando agora nesse momento. Eles não são afligidos como eu. No versículo 8 ele diz: motejam e falam maliciosamente de opressão, falam com altivez contra os céus, dizendo a sua boca, a sua língua percorre a terra. Versículo 12: e eis que estão os ímpios e sempre tranquilos, com efeito, olha o que ele vai dizer dele mesmo: inutilmente conservei o meu coração. Ele está dizendo que foi inútil a decisão dele por andar por princípios com o Senhor, por estar no Senhor. Inutilmente conservei o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido, cada manhã eu sou castigado. Se eu pensasse em falar essas palavras que eles falam aí, já teria traído as gerações dos seus filhos. E só de refletir nisso eu parei para compreender uma coisa. Eu achei essa tarefa muito pesada para mim. Até que no versículo 17 ele diz: eu entrei no santuário de Deus e me atinei para o fim deles. Versículo 21 ele diz: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, um ignorante como um animal irracional, a tua presença, ao teu favor. 23, todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com os teus conselhos e depois me recebes na tua glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Não há outro como tu. Versículo 28, quanto a mim, bom mesmo é estar em Deus do Senhor, ponho o meu refúgio para proclamar todos os dias aos seus feitos. Eles estão dizendo: Senhor, a quem nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Nunca vai ser inútil a decisão por Cristo Jesus. Nunca vai ser inútil conservar o seu coração naquilo que é puro. Nunca vai ser inútil você voltar para sua casa. Nunca vai ser inútil você contar as maravilhas de Cristo sobre a sua vida. Nunca vai ser inútil se posicionar em fidelidade àquele que te salvou e que te curou e que te libertou. No ponto número 3, nós estamos chegando no final. Ponto número 3 é o anseio de estar com Cristo Jesus. O anseio, que a oração desse homem foi: deixa eu estar com você, deixa eu ir com você, deixa eu estar contigo. A gente tem o nosso período de conversão e nós participamos de uma MOS ou de uma reunião de oração. Se você nunca viu, irmão, eu te convido a estar todo último domingo do mês. O tempo que nós temos aqui, o tempo de oração na parte da manhã, é só oração. Nós estamos clamando, nós estamos agradecendo. E como que nós temos visto o manifestar grandioso de Deus nesse tempo de oração. E aí, nós estamos nesses dias, nós estamos nesse tempo, como ele aqui, um novo convertido, e a gente não quer sair de uma reunião como essa, irmão. A gente não quer deixar um ambiente desse. Você se lembra de Pedro, lá no Monte Sagrado? Vamos construir aqui o tabernáculo, vamos construir 3 tendas, e vamos passar o resto dos nossos dias aqui. Quem se lembra disso aí? Amém? Vamos passar aqui os restos dos dias, essa epifania, a glória do Senhor, esse quase tocar no céu. E a resposta de Jesus para Pedro, a resposta de Jesus para mim e para você, a resposta de Jesus para esse homem é: não, não vamos. Não, você não vai comigo. Não, não é a epifania daquele momento. Não, não é. A resposta de Jesus é essa. Por que, Senhor? Porque você deve ir para casa. Porque o que você recebeu aqui agora vai ser compartilhado através de você. Porque isso não é... Um dia nós vamos estar no céu, irmão, o corpo glorificado, e vamos viver só esse momento. Mas aqui nessa terra você vive esse momento para carregar sobre você uma função. O quê? Espalhar aquilo ao qual Deus fez, proporcionou em você. Salvação. A resposta é não. Vai para sua casa. Sabe o que ele está falando com isso? Olha aqui para mim. Vai para aquele marido que ainda não é convertido, que às vezes tem algumas práticas fora do evangelho. Vai para casa. Vai para aquela mulher que, como diz a palavra, daquela que não sabe refrear a língua, é o furacão da sua casa, né? Você chega cansado do trabalho, você passou um dia inteiro, você já tem as preocupações do provedor, ser o provedor do lar. E aí chega lá e tem mais um tsunami de coisas que ela não tem sabedoria para falar. Vai para aquele marido que não sabe como muitas das vezes te tratar. Vai para aquele pai ímpio que talvez te maltrate. Vai para aquele filho que você deu a vida inteira, que você se dedicou e que ele te trata como lixo, como nada. Vai para lá, para sua casa. É para lá que você deve ir. É para lá que você deve manifestar a minha glória. O que aconteceu contigo aqui no dia de hoje, porque a mesma cura que te alcançou vai alcançar essa pessoa. A mesma libertação que chegou para você vai chegar nessa pessoa. A mesma salvação vai alcançar a esse. Vai para sua casa. É o que ele está falando. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. A gente vive falando de Jesus. A gente bota os textos no Instagram e tal. Mas essa palavra está falando aqui que esse testemunho ele é confirmado através de você.
do que é manifestado em você, da sua prática de vida. Ali tem testemunho de Jesus. Olha aqui, a gente pode falar aqui, a gente se conhece, alguns mais, outros um pouco menos, mas quando alguém que dorme com a gente, que partilhou uma vida com a gente, vem falar, quantos detalhes que essa pessoa tem para dar? Ela conhece realmente a gente. Essa aí. Ele está falando aí, seja o maior testemunho a essa pessoa aí. Vai para sua casa. Seja o maior manifestar, a maior confirmação do testemunho de Jesus a essa pessoa. Quer uma prova aí? Não é para Jesus, não é para o pastor, não é para quem está do seu lado. É uma prova para você mesmo, que você está pertinho desse Cristo, o desejo de ficar perto dele. Então, seja para essa pessoa aí a palavra dele, que diz sobre ele, que mostra quem ele é, diante das situações cotidianas da sua vida. Não se prepara para estar crente num dia de domingo no culto, não. Seja crente todo dia, irmão. Seja crente toda hora. Seja amoroso, seja respeitoso, seja paciente a todo momento. Tenha palavra de vida. Essa era a hora que você falava amém, mas muito empolgado. Amém. Ele tem um anseio por estar com Cristo. E o quarto ponto é a alegria de estar perto de Jesus, que nos faz obedecer à direção que Ele nos dá. Ele podia ali contestar: não, mas eu quero ir com você. Não, a alegria de estar perto com Jesus, saber que nós estamos, Ele é presente mesmo. Nós obedecemos a direção que Ele dá para a nossa vida. É para ir para casa? Então tá, Jesus, para casa. É para falar para os meus? Então tá, eu vou falar para os meus, Jesus. É para manifestar? Então tá, eu vou fazer isso. E essa palavra nos dá a direção que nós precisamos. Amém ou não amém? Olha a misericórdia de Jesus, irmão. Queria que você, para a gente finalizar, você observasse muito isso. A misericórdia de Deus, Ele se retira do meio daqueles que o rejeitaram, que falaram: vai embora. Jesus se retira do meio dessas pessoas. Ele atende esse pedido, quando nós vimos aqui, aqueles que estão rejeitando o amor dele. Mas ele olha para aquele que foi curado e fala assim: fica aí. Você parou para refletir isso aqui um pouquinho? O que Jesus está falando com isso? Dessa forma, irmão, o que ele está falando é: olha, eu estou indo embora, porém eu não estou indo embora completamente. Não, por quê? Porque ele olha para o curado e fala: eu estou ficando aqui para aqueles que me rejeitaram em você. Ei, Jesus está ficando para aqueles que têm rejeitado Ele dentro do seu lar, dentro da sua casa, em você. Por isso, olha aqui para mim, você precisa ser mais dele, dos princípios dele, nesse testemunho diário. Talvez você seja a única referência da sua família. Talvez o seu casamento seja a única referência de um casamento, aquelas pessoas que vêm de fora, que pode sim ter santidade, fidelidade, companheirismo. Não sei. O que eu sei é que você é uma carta viva de Deus para aqueles que não o conhecem. Ou que você pode ser, como falamos aqui especificamente desse homem. Os discípulos deles estavam, irmão, desesperados. Jesus já subiu os céus, não vai estar mais com ele. Ele fala: como que a gente vai fazer as mesmas obras? E se o Senhor não estiver aqui, como aquele homem, Jesus está indo embora e o Senhor não vai estar aqui, como é que vai ser?
Os discípulos também passaram por isso, eles estavam ali no desespero e Jesus disse: ei, calma, porque eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador a vocês e Ele estará convosco. Atos no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer: vocês serão cheios do Espírito Santo e vocês vão ser as minhas testemunhas por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mateus 28, 18 ao 20, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. É para você ir, é para você falar, é para você ministrar tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele operou grandiosamente na sua vida. Esse dever está sobre você. Aleluia! Aplauda Jesus! Oh!